no livro de Malaquias. Se você não sabe onde é Malaquias, aí a gente escolheu de propósito esse livro. Nós acabamos de ver o livro de Mateus. Se você for em Mateus e voltar um pouquinho, o livro anterior a Mateus é Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Em Mateus é o primeiro do Novo. Então, se você abrir em Mateus, voltar um pouquinho, você vai encontrar o livro de Malaquias. E um dos motivos que a gente escolheu esse livro, é porque nós estamos tentando, então, mostrar aos irmãos essa realidade, de que, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a palavra de Deus para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para a nossa educação, para a nossa correção, para que a gente aprenda da palavra do Senhor. A Bíblia que era usada pelos apóstolos para pregar o Evangelho, para anunciar Cristo, era exatamente o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não existia. O Novo Testamento ainda estava sendo escrito. E onde eles iam buscar o fundamento para anunciar Cristo, para falar de Cristo, era no Antigo Testamento. O próprio Senhor Jesus, e nós vimos isso durante o estudo do livro de Mateus, vai nos apresentar o Antigo Testamento como sendo a fonte a respeito dele. E ele diz que se você quer me conhecer, leia as Escrituras, elas testificam de mim. E de que Escrituras ele estava falando? Do Antigo Testamento, ainda não tinha Novo Testamento. Então, quando ele diz que as Escrituras testificam dele, falam a respeito dele, é desse Antigo Testamento que ele está falando. Nós vimos também o primeiro livro das Escrituras, vimos o livro de Gênesis, e vimos como nesse livro de Gênesis, Deus já vai apontando para o nascimento desse menino. Deus já vai dizendo que da semente da mulher nasceria seria ferido no calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. Deus diz a Abraão que dele faria uma grande nação e que por meio dele, por meio de um filho dele, por meio da semente dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E a gente vê tudo então caminhando para chegar à pessoa de Cristo. O Novo Testamento então nos apresenta a pessoa de Cristo, o nascimento desse menino. Se no primeiro livro do Antigo Testamento temos a promessa daquele que esmagaria a cabeça da serpente, no primeiro livro do Novo Testamento nós temos então o cumprimento dessa promessa, o nascimento desse Emanuel, desse Deus conosco. Agora estamos no último livro do Antigo Testamento, e vamos ver que nesse último livro também há essa revelação do Senhor Jesus Cristo, também há instrução para a igreja do Senhor Jesus. Então vamos ler o primeiro capítulo do livro do profeta Malaquias, e diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamada terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. E vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificar,
não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-os ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isto da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Vamos orar? Senhor, estamos agora diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor nos ajude e nos instrua, para que haja edificação no Teu povo, para que haja entendimento da Tua verdade, para que haja conhecimento, ó Pai, daquilo que o Senhor quer nos ensinar, para que assim sejamos edificados pelo anúncio do Evangelho. Que o Senhor nos ajude por meio do Teu Santo Espírito, que habita em nós, está aqui nesse lugar, e que assim possamos compreender, que Ele nos dê entendimento, discernimento, para guardarmos e entendermos a Tua palavra. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, esse livro tem o nome dado como um livro profético, como o livro de um profeta, servo do Senhor. O nome desse profeta, o nome Malaquias, tem alguns significados. O primeiro deles é mensageiro. Então, Malaquias é o mensageiro do Senhor. É aquele que foi chamado pelo Senhor para levar essa mensagem ao povo de Israel. E é essa a função do profeta. A função do profeta não é adivinhar com quem você vai casar. A função do profeta não é adivinhar que doença você tem. A função do profeta não é adivinhar se você vai ganhar muito ou pouco dinheiro. A função do profeta é anunciar a palavra de Deus. Se não anuncia a palavra de Deus, não é profeta. Pode ser qualquer outra coisa. Pode ser adivinho, pode ser agoureiro, pode ser xangozeiro, pode ser o que for. Menos profeta do Senhor. Porque a função do profeta é ser mensageiro. É anunciar a palavra do Senhor. É falar das verdades de Deus. É proclamar aquilo que Deus tem guardado para o seu povo por meio da sua santa palavra. Ele proclama a palavra de Deus ao povo. Ele diz ao povo aquilo que Deus mandou que ele dissesse. Ele transmite a palavra de Deus, a voz de Deus ao seu povo. E esse livro é parte dos últimos profetas. Ele faz parte dos 12. Na Bíblia hebraica há uma divisão para eles, ou eles são colocados como um único livro chamado os 12. Então a gente não tem lá os 12 profetas menores, como a gente tem na nossa divisão. Eles estão agrupados como um só livro, chamado os 12. Então o nome do livro é os 12. E lá naquele livro tem essas palavras dos 12 profetas, que nós chamamos de profetas menores. Refletem uma visão tradicional também da cronologia bíblica.
essa ordem em que os 12 estão colocados, em que esses profetas menores estão colocados, tem sido vinculada pelos estudiosos como se fosse a sequência cronológica. Então, Malaquias, de fato, seria o último profeta, não é, o último a escrever como profeta a palavra de Deus. Ele seria esse último profeta menor e esse último a escrever a palavra do Senhor como profeta ordenado pelo Senhor. Ele usa uma forma literária chamada de diatribe, né, que é interessante para comunicar essa verdade de Deus para o seu povo. É um formato de perguntas e respostas. Então, a gente vai encontrar aqui, e se você prestou atenção na leitura do texto, a gente está o tempo todo vendo algumas perguntas sendo feitas e as respostas sendo dadas. Ora o povo perguntando, ora o próprio Deus perguntando, mas a gente vê esse formato de perguntas e respostas para que a verdade seja apresentada. E o objetivo para fazer essas perguntas é para ter um comentário, né, e para poder ter a resposta a respeito daquilo que está sendo falado. Essa estrutura foi usada também por Paulo, foi usada também por Tiago, né, nessa maneira de transmitir a palavra do Senhor. É um método, então, para apresentar essa verdade do Senhor. Nesse capítulo que nós lemos, nós podemos observar essa realidade em alguns versículos, como no versículo 2, né, diz assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? E disse o Senhor, todavia amei a Jacó. E aí ele vai explicar, porém eu aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Então a gente vê pergunta, e a gente vê a resposta e uma explicação do Senhor. No versículo 6, nós encontramos novamente essa realidade, versículos 6 e 7. Ele diz, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? E aí o Senhor vai dizer, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Então, há esse diálogo por meio de perguntas e de respostas. Os versículos 12 e 13 também diz assim, mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vos ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isto da vossa mão? Diz o Senhor. Então, o texto todo, não somente esse capítulo primeiro, mas os 4 capítulos de Malaquias vão se desenrolar dessa maneira. Perguntas e respostas. É a maneira que ele encontra para falar dessa verdade do Senhor. Stanley Ellison, que é um estudioso da palavra de Deus, fala que esse estilo que ele chama de dialético de Malaquias é um tipo singular entre os profetas. A maioria proferiu um estilo de conferência ou apenas de narrativa, enquanto Malaquias usou esse estilo de confronto poderoso, como se Deus estivesse chamando o seu povo para um confronto no tribunal. E nessa audiência divina há 3 expedientes. Há uma afirmação, então o Senhor diz, vocês erraram nisso. Há uma interrogação, né, por que vocês fazem isso, ou como vocês então estão fazendo isso. E há uma refutação. Ora, o povo refutando, dizendo, nós estamos fazendo isso? Como é que o Senhor diz que nós estamos fazendo isso? Aí outra hora o próprio Senhor refutando e dizendo, vocês dizem que não fazem? Vejam aqui como vocês me tratam. E esse tipo de confronto, ele é apresentado em todo o livro. Ele é apresentado em todos esses 4 capítulos. Quando olhamos então para a autoria desse livro de Malaquias, nós vemos que o termo hebraico,
usado aqui no capítulo 1 e no versículo 1, quando diz, por intermédio de Malaquias, uma palavra pronunciada, palavra dita, palavra anunciada, não é, do Senhor, pelo Senhor, contra Israel. E ele usa como meio esse profeta Malaquias. A palavra Malaquias, a tradução, como nós dissemos, ela pode ter algumas variantes, né? Além de ser mensageiro, ela pode também significar anjo. A maioria usa como um nome próprio, né? Vai usar Malaquias como sendo o nome do profeta, o nome daquele que escreveu esse livro. Mas se a gente olhar, por exemplo, a Septuaginta é aquela tradução dos 70, feito na época da invasão dos gregos, né, lá na região da Palestina, lá na região de Israel. E o chefe, né, o grande Alexandre, ele tinha a ideia de ter na sua biblioteca esses grandes livros do mundo, só que ele queria que esses livros estivessem escritos em grego. Então ele pega 72 sábios judeus, leva para Alexandria, e lá em Alexandria eles vão traduzir a Bíblia hebraica para o grego, para então fazer parte da biblioteca de Alexandria, que era uma coisa fora do comum já naquela época. E nessa tradução ele é usado como um título, não como um nome do profeta, mas como um título. É como se fosse anônimo o profeta e Deus estivesse dizendo apenas, olha, eu estou enviando aí o meu mensageiro, estou enviando aí o anjo da igreja, estou enviando aquele que vai levar a minha palavra, mas não fosse realmente o nome do profeta. Orígenes, que é um dos pais da igreja, aqueles que viveram logo após a morte dos discípulos do Senhor e estiveram ali cuidando da doutrina, velando pela doutrina da igreja, pensava que se referia de fato a um anjo que Deus mandou ali para levar a mensagem aos judeus. O Talmud, que é a tradição judaica, diz que foi Mardoqueu, lá do livro de Esté, que foi quem escreveu esse livro. O Targum aramaico vai dizer que esse título é dado a Esdras, que também é contemporâneo ali de Esté, Esdras, Neemias, são contemporâneos ali no final do cativeiro babilônico, quando há o domínio medo-persa e eles retornam para Jerusalém, reconstroem o templo, reconstroem os muros da cidade que estavam derrubados, reconstroem as portas da cidade, e diz que nesse período foi que esse livro foi escrito e que foi Esdras que escreveu, e esse nome seria então um pseudonome para o livro o livro escrito por Esdras. Essa interpretação foi seguida, por exemplo, por Jerônimo, um grande também teólogo, e por Calvino. E visto que nenhum outro livro profético é anônimo, a gente acredita então que, de fato, Malaquias seja o nome do profeta, e não apenas um nome dado. Nós cremos e firmamos, na maioria dos estudiosos a respeito desse livro, que Malaquias não é apenas um pseudonome, ou algo que indica uma realidade, mas é de fato esse nome do profeta. Era um homem chamado Malaquias. Alguns vão argumentar dizendo assim, mas não tem genealogia, porque geralmente diz, fulano, filho de Beltrano, que viveu na cidade tal, durante o período do rei Cicrano, e aí diz, mas no livro de Malaquias não tem nada disso. Então não é uma pessoa real. Se a gente for levar isso ao pé da letra, a gente vai ver que o livro de Obadias, o livro de Abacuque, também não tem. Simplesmente diz que a palavra de Deus por meio de Obadias, a palavra de Deus por meio de Abacuque. Também não diz de quem eles são filhos, de onde eles vieram, em qual tempo eles falaram. Não tem essa indicação. Então a gente vai usar Obadias e Abacuque também como pseudonomes, e a gente também não sabe quem escreveu Obadias nem Abacuque. Então por isso a gente prefere acreditar que Malaquias é de fato o nome do profeta, é o nome daquele que Deus chamou para falar da sua verdade. E tem um outro comentarista chamado Warren Wiersbe, que a gente cita ele de vez em quando aqui
para os irmãos, que ele diz que a coisa mais importante sobre o mensageiro é a mensagem, né? Às vezes a gente fica muito preocupado com o nome do mensageiro e a gente esquece que o mais importante é a mensagem, é aquilo que Deus quis falar ao seu povo. Quem ele usou, pouco importa. Ele disse que poderia usar até pedras, se fosse o caso, né? Que as pedras poderiam falar, clamar, se fosse necessário. Mas que a mensagem deveria ser anunciada. Malaquias estava preocupado mais em ser fiel à palavra do Senhor, a ser fiel àquilo que ele deveria transmitir, do que em ser famoso. Então, talvez por isso a gente não encontre a descrição de quem ele é, de onde ele vem, quem eram seus pais, onde ele morava, porque ele está preocupado em transmitir a mensagem. Ele não estava preocupado em dizer quem ele era, para que todos lembrassem, ora, é Malaquias, que foi pastor lá da igreja, né, em Recife. Não, simplesmente Malaquias, o mensageiro de Deus, aquele que trouxe a palavra do Senhor, aquele que anunciou a verdade do Senhor, simplesmente o homem de Deus que trouxe a palavra do Senhor. E outra coisa que nós precisamos lembrar é que a autoria não afeta a inspiração. Se está nas Escrituras, se está aqui como um livro canônico, se Deus permitiu que chegasse até nós, é porque ele é importante para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para a nossa correção, para que nós possamos aprender e entender a vontade do Senhor. Então não podemos olhar para Malaquias e dizer, não sabemos se de fato nem esse é o nome dele, para que eu vou ler esse livro? A mensagem está aqui, para cada um de nós. A mensagem foi entregue ao povo de Israel. É um livro inspirado, foi o Espírito Santo do Senhor que trouxe essa mensagem. A mensagem é do Senhor, é uma sentença pronunciada pelo Senhor. É assim que começa o livro. Então a palavra é do Senhor, não importa quem está escrevendo, é a palavra do Senhor. E se é palavra do Senhor, é importante para cada um de nós ainda hoje. Quando olhamos o contexto então de Malaquias, nós vemos que o tempo dos milagres já tinha passado. Na verdade, a gente só vai encontrar dois grandes profetas, ou dois profetas que realizaram muitos milagres, que é Elias e Eliseu. Os outros profetas, você não vê esses profetas realizando milagres. Hoje em dia é o contrário, só é profeta quem faz milagre. No tempo do Senhor aqui não. Eles eram proclamadores, eles não eram fazedores de milagres, eles não eram propaladores de milagres, eles não eram aqueles que chamavam o povo para junto de si, porque eram santos milagreiros, aí podiam resolver qualquer problema. Eles eram aqueles que falavam a mensagem do Senhor. E muitas vezes eram chamados para não serem ouvidos, como o caso de Isaías, que nós falamos dele aqui no domingo passado. Isaías foi chamado e Deus diz a ele, você vai falar e ninguém vai dar ouvidos. Você vai pregar e ninguém vai crer na sua pregação, mas mesmo assim você vai lá e vai falar. Aí você vai pregar a mensagem do Senhor. Muitos foram mortos, porque anunciaram a palavra do Senhor, que falaram da verdade do Senhor. Tiveram essa coragem, que Tessia falou hoje, mostrando aqui no momento missionário, de não amar a sua própria vida, mas de fazer a vontade de Deus, de cumprir o propósito do Senhor, e de falar daquilo que Deus tinha para o povo, mesmo que isso pudesse custar a sua vida. E o cativeiro babilônico era apenas uma amarga lembrança, daquilo que havia acontecido no passado. As reformas feitas por Neemias, por Esdras, já estavam também caindo no esquecimento. Havia uma rotina de cerimônias religiosas sendo realizadas, mas que não agradavam ao Senhor. É o que o Senhor diz aqui nesse primeiro capítulo. Vai falar de que o povo levava sacrifícios, de que o povo estava ali cumprindo rituais religiosos, mas que isso não agradava a Deus, porque não era com sinceridade de coração, não era de fato e de verdade, era apenas ritualismo religioso, era apenas cumprimento de rituais que na verdade não passavam
de vontade própria ou de um desejo próprio, mas nada de fato para a glória de Deus. Era um tempo de apatia, era um tempo de sonolência espiritual. O povo de Deus estava ali como que dormindo, as coisas acontecendo ao redor e o povo como se estivesse dormindo, sem prestar atenção em nada ao seu redor. E na verdade, tanto a liderança quanto o povo estavam vivendo essa espécie de hipnose espiritual. Haviam as coisas ali, mas é como se eles estivessem hipnotizados e não conseguissem perceber mais nada ao seu redor. Nós vimos que nos nossos tempos, parece que a igreja também vive essa espécie de realidade. Nós vimos que parece que agora que estourou a guerra lá em Israel, aí estão dizendo, eita, é o fim do mundo. Deus já vem falando disso há muito tempo. Muitas coisas já aconteceram como sinais do fim dos tempos. Agora há pouco estourou uma guerra lá entre a Rússia e a Ucrânia. Aí só porque agora foi com Israel, aí é o fim do mundo? E tudo que vem acontecendo antes, e as fomes que vem acontecendo no mundo inteiro, e os terremotos que vem acontecendo no mundo inteiro, e os vulcões que vem aí explodindo no mundo inteiro, e os maremotos que vem acontecendo no mundo inteiro, e as nossas mais de 100 cidades aqui no sul do país, que estão em estado de calamidade por causa da chuva, isso não é sinal do final dos tempos? A gente não está enxergando isso como sinal dos finais dos tempos? É só Israel que é esse relógio de Deus para mostrar a vontade do Senhor? Não, meus irmãos. A igreja precisa estar atenta, alerta e deixar de viver essa religiosidade sem fim e passar de fato a buscar a vontade do Senhor, a ver, a enxergar aquilo que Deus está colocando diante dos nossos olhos, que a gente não consegue enxergar. E era assim que estava vivendo essa sociedade na época de Malaquias. As coisas estavam diante deles e eles não conseguiam perceber, eles não conseguiam ver, eles não conseguiam enxergar. Lá no IBN, nas aulas de introdução e análise do Velho Testamento, nós usamos esse livro que nós citamos, do Stanley Ellison, não é, para falar de algumas coisas relativas ao Antigo Testamento. E ele retrata esse tempo de Malaquias da seguinte forma. Ele vai dizer assim: apesar do templo ter sido reconstruído, o templo ter sido reconstruído em 516 a.C., o sistema de culto restaurado de maneira digna por Esdras em 457 a.C., o muro da cidade reconstruído por Neemias em 444 a.C., o estado espiritual dos judeus estava de novo em um nível muito baixo. O povo tinha deixado de dar o dízimo e, em consequência, as colheitas fracassaram. Os sacerdotes, vendo-se no desamparo, tornaram-se descuidados e indiferentes para com as funções do templo. A moral mostrava-se frouxa, havia frequentes contatos comprometedores com os pagãos circunvizinhos. Então, essa era a situação. Tinham o sistema de culto restaurado, tinham a cidade restaurada, tinham o templo restaurado, mas não tinham vida. Lembra o que nós lemos em Mateus, capítulo 7? Ouvir a palavra e não praticar não serve de nada. Não dá fundamento nenhum. Quem ouve e não pratica está construindo sobre a areia. Vem a chuva, vem o vento e a casa vai abaixo. É grande a ruína. Eles precisavam ouvir, mas eles precisavam também praticar a palavra de Deus. E essa é uma ideia que vem a nós como igreja reformada. Um dos lemas da reforma, uma das lutas da reforma protestante, é trazer o povo de volta à prática da palavra, a viver de acordo com a palavra, a ter a palavra como regra de fé e de prática da vida cristã, a ter a palavra de Deus como sendo algo importante. Sola Scriptura, somente a Escritura,
Somente a palavra de Deus pode nos dar o fundamento. E foi isso que nós lemos no começo do culto. É o único meio de nós conhecermos a Deus quando Ele se coloca espontaneamente ao alcance da nossa percepção. Quando Ele renova nossa compreensão decaída. Por isso, a base adequada para a nossa compreensão, experiência cristã, é a revelação de Deus nas Escrituras, na sua palavra. E é isso que está chegando até o povo nesse momento. Sentença pronunciada pelo Senhor. É a palavra de Deus que está chegando diante do povo, para que eles escutem aquilo que Deus tem para dizer a cada um deles. Henrietta Meyers considera o livro de Malaquias a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele faz então essa transição, né, do Antigo para o Novo Testamento. J. Sheldon Baxter, ele diz assim: Malaquias é o único profeta do Antigo Testamento antes que a voz da profecia se cale, num silêncio de 400 anos. Mas o que diz esse último mensageiro? Qual é a mensagem final? Qual é a palavra de despedida? O que nós vemos, então, nesse livro de Malaquias, é uma convocação ao povo para se arrepender. Para olhar para a sua conduta, para olhar para a sua maneira de vida, para olhar para o seu estilo de vida e se arrepender. E ver que, de fato, aquele estilo de vida não estava glorificando o nome do Senhor. Essa mensagem é uma denúncia contra o pecado, contra o formalismo no culto. Nos reunimos, estamos aqui no domingo, tudo muito bonito, louvor, tudo direitinho, palavra de Deus. E aí depois a gente vive como se nada tivesse importância. Como se nada tivesse sido dito, como se nada tivesse sido pregado. A gente continua vivendo a mesma vidinha de sempre. E nada muda, nada acontece, nada é transformado, nada é renovado. E não é assim que deve viver o povo de Deus. As profecias que foram entregues, as profecias que foram dadas ali ao povo por ele, nos dizem muito, porque nelas estão descritas a maneira, a forma pela qual Deus se relaciona com o homem. A forma pelo qual Deus se relaciona com as suas criaturas. E como já vimos, o livro é um misto de perguntas e de respostas diretas. E em cada ciclo de perguntas e respostas, nós temos uma ideia central que está sendo levantada ali para ser analisada. Nesse primeiro ciclo, nesse capítulo 1, a ideia em destaque é esse amor de Deus para com o seu povo de Israel. É mostrando como Deus ama, cuida do seu povo, mesmo o seu povo estando em pecado. Deus então vai ao encontro do povo e diz: se arrependam, mudem, e vamos ter um novo relacionamento, vamos viver novamente como deve ser vivido. As perguntas e respostas apontam para o presente, para aquilo que estava acontecendo no momento ali na vida do escritor, na vida do profeta Malaquias, na vida do povo que estava ali com ele. E o objetivo era encontrar essa realidade na vida e no coração de cada um, para que eles parassem, refletissem e então mudassem de atitude. A mensagem do livro é específica para Israel, mas esses aspectos da vida e da mensagem, demonstrando a maneira como Deus se relaciona com as suas criaturas, também serve para nós hoje. Se a gente prestar atenção aqui, diz que é sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Então ela é direcionada a Israel, ao povo de Israel. Mas o que nós encontramos aqui como um princípio desse relacionamento de Deus com o seu povo, serve para nós também ainda hoje. Serve para nós como povo de Deus, como Israel de Deus, para que a gente pense e reflita sobre a nossa caminhada e como criatura do Senhor possamos encontrar a verdade. A mensagem, embora seja para esse povo naquela época,
traz um ensino para a igreja do Senhor, para os homens que buscam a vontade do Senhor. E através dessa mensagem entregue pelo profeta, é possível nós compreendermos, nós entendermos a base, o fundamento desse amor de Deus por cada um de nós hoje. Há um outro estudioso da palavra de Deus chamado Exaltino Gomes Filho. Ele descreve o tempo de Malaquias da seguinte forma: o período em que Malaquias profetiza é de frieza espiritual e de culto insincero. Há certo ritual, mas não há vida alguma. O culto está sendo prestado, o culto que está sendo prestado agrada aos homens, mas conforme mostra o profeta, desagrada a Deus. E quando a gente pensa na realidade de hoje, nas igrejas de hoje, parece que essa é a mesma verdade. Os cultos estão muito mais preocupados em agradar homens do que agradar a Deus. As formas litúrgicas, o que acontece dentro das igrejas, parece que a preocupação maior é em ver se está todo mundo achando bom, todo mundo gostando. A gente está fazendo sucesso no YouTube, tem muita gente assistindo o nosso culto, a gente está bombando aí nas redes sociais. Se tiver, beleza. Não importa se a palavra de Deus está sendo transmitida ou não. O que importa é se o povo está gostando, se as pessoas estão amando, se a gente está recebendo muitos likes. Mas o que a gente quer de fato é isso? O que a igreja foi chamada para fazer é isso? O que deve mover a igreja na proclamação de uma mensagem é motivação apenas para a vida aqui e dizer: você consegue, você pode, você é filho de Deus, você vai conquistar tudo que você quiser, vai em frente, não desista. É só isso? Ou é isso que é a mensagem do Evangelho? Com certeza não. Com certeza não. A mensagem do Evangelho vai muito além do que apenas motivação. Nós não estamos aqui como coaches, para levar os irmãos a se sentirem melhor e ir para casa todo mundo animado para enfrentar a semana difícil que vai ter pela frente. Nosso desejo aqui é que os irmãos conheçam a verdade do Evangelho, mesmo que isso venha por meio de uma sentença de Deus contra o seu povo. Uma sentença. Uma sentença de condenação contra o seu povo. É assim que é apresentado na palavra de Deus, e é assim que nós devemos apresentar também à igreja. Esse mesmo homem chamado Stanley Ellison, ele faz uma síntese da decadência espiritual denunciada por Malaquias, dizendo assim: conforme indicação de Malaquias, havia fortes sintomas de degradação, de degeneração na fé que Israel tinha. A cosmovisão deles estava completamente equivocada. A visão que os israelitas tinham de Deus era quase deísta. Eles questionavam o seu amor. Se a gente olhar o versículo 1, ou capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Eles questionavam o amor de Deus, eles duvidavam do amor de Deus por eles. Se a gente continua olhando o texto, a gente vê que eles questionam a justiça do Senhor. No capítulo 2, no versículo 17, ele vai dizer assim: enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisso que pensais. Qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Então, eles olhavam e diziam: Deus não é justo. Ele se agrada de quem faz o mal. O juízo do Senhor é errado. Eles queriam fazer o seu próprio juízo, eles queriam exercer a sua própria justiça, e para isso eles achavam que Deus estava errando, que Deus não estava fazendo justiça como deveria.
Eles questionam até o próprio caráter de Deus. Capítulo 3, versículos de 13 a 15, diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Vejam que acusação eles estão fazendo contra Deus. Vejam como eles questionam o próprio caráter de Deus. Deus é esse, é que deixa o ímpio prosperar e que não cuida do justo. Era o questionamento que eles estavam fazendo. Qual o proveito em servir ao Senhor? Parecido com o que faz o salmista, lá no Salmo 73. Eu vejo o ímpio prosperar, e eu vejo que a minha vida não é tão boa assim, e eu me pergunto, que proveito tem então em servir ao Senhor? O que é que eu ganhei buscando ao Senhor? Como se nós estivéssemos servindo ao Senhor para ganhar alguma coisa nessa terra, para ter vantagens nessa terra, para prosperar nessa terra. Nós esquecemos que o nosso tesouro está no céu, onde a traça, onde a ferrugem não corrói, onde o ladrão não rouba. Tesouro que nos é dado de uma vez para sempre, e ninguém pode tomar, ninguém nos arrebata da mão do Senhor. Quem vai intentar acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus mesmo quem os justifica? O Senhor, então, nos tem chamado para junto de si. Essa visão deficiente do povo, essa visão com respeito a Deus, produziu, então, uma atitude agora que era arrogante. Fez com que as funções do templo fossem realizadas com enfado. Fez, então, com que eles insultassem ao Senhor, ao invés de adorá-lo. Se a gente voltar lá para o capítulo 1, e a gente olhar os versículos 7 até o 10, vai dizer assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que havemos profanado? Nisto que pensais, que a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? Quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Oferta agradável ao Senhor é aquela que é feita de coração. O que Deus procura são verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não quer rituais religiosos. Deus não quer que você venha aqui bater o ponto, marcar o ponto para durante a semana dizer: Deus, eu fui lá na igreja no domingo, viu? Eu já fiz a minha parte, agora o Senhor faça a sua. Cuide de mim durante a semana. Não é isso que Deus quer, não é isso que Ele espera, não é isso que Ele deseja de cada um de nós. O resultado, então, moral desse abandono da religião e da vontade do Senhor é que a religião deles se torna uma religião desprezível para o Senhor. O povo se volta então para a feitiçaria, o povo se volta para o adultério, o povo comete perjúrio, o povo comete fraude, o povo começa a oprimir os pobres. Se a gente olhar o capítulo 3, o versículo 5, diz assim: chegar-me-ei a vós outros para juízo,
Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, oprimem a viúva e o órfão, torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Era assim que agora estava vivendo o povo, sem temor ao Senhor, fazendo tudo contrário ao que o Senhor ordenava. A discórdia familiar, a abandono do lar, a separação, a divórcio e a novo casamento, mas novo casamento até com mulheres e com homens que não eram do povo de Deus, fora do contexto que Deus havia ensinado para que eles vivessem. As condições eram tão mais que se fazia necessário a atuação de um Elias para restaurar novamente a paz entre o povo e para evitar a destruição do Senhor. A gente olha o capítulo 4, versículo 5, diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É necessário que venha novamente um grande profeta, pelo poder de Deus, para mudar a mente do povo, para transformar a mente do povo, para mudar a atitude do povo. Meus amados, fechando então essa parte introdutória do livro de Malaquias, nós vemos que o apelo de Malaquias, ele está dividido aqui no livro em duas partes. Do capítulo 1 e 2, há um apelo feito em vista do pecado da nação. Então é mostrado o pecado do povo e é conclamado o povo a arrepender-se dos seus pecados. Nos capítulos 3 e 4, ele então vai falar do dia do Senhor. E vai dizer que o Senhor vem. E que por causa disso, o povo precisa estar pronto, preparado. Voltando a pensar nessa situação de Israel, se a gente olha para Israel hoje, a gente encontra algo diferente disso que está sendo dito aqui em Malaquias? O povo judeu é um povo que louva o nome do Senhor? Eles ainda aguardam o Messias? Eles ainda esperam Cristo vir? Eles acham que o ungido ainda não veio? E é um povo santo? É um povo que adora a Deus? É um povo melhor do que os outros povos da terra? É um povo diferente? Não. Não. A palavra de Deus diz que povo dele é aqueles que o amam. E quem o ama, obedece os seus mandamentos. O povo do Senhor é aquele que crê em Cristo. Se eles não creem em Cristo, eles não são povo do Senhor. O que está vindo sobre eles é juízo de Deus. Como diz aqui, é uma sentença de condenação dada sobre Israel por não ouvirem a voz dos profetas, por não ouvirem a palavra do Senhor, por não atentarem para a verdade de Deus nas Escrituras, por não buscarem o conhecimento do Senhor. Os tempos mudaram, mas parece que o coração do homem continua o mesmo. Os tempos mudaram, mas parece que os problemas que a igreja contemporânea enfrenta são praticamente os mesmos que o povo de Israel enfrentava aqui nessa época. Daí essa mensagem de Malaquias ser, então, uma mensagem importante e oportuna também para o dia de hoje. Precisamos ouvir aquilo que ele tem para nos dizer. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele escreve um comentário sobre esse livro de Malaquias. E às vezes a gente comete um erro quando lê um livro, como comete quando lê a Bíblia. A gente não começa do começo. Né? Então a gente lê a Bíblia e a gente não começa de Gênesis. A gente começa de qualquer outro livro. Só não começa de Gênesis. A gente começa de Mateus. A gente começa do Evangelho de João. A gente começa de Apocalipse. Mas a gente não começa no livro de Gênesis. Às vezes quando a gente vai ler um livro, a gente também comete esse erro. A gente começa do primeiro capítulo. A gente não gosta de ler prefácio,
né? A gente não gosta de ler aquelas partes introdutórias do livro. Mas no prefácio desse livro, do comentário de Malaquias, do pastor Hernandes Dias Lopes, há um pastor chamado José Ernesto Conte, e ele diz o seguinte: vivemos dias tão difíceis que a sensação mais comum entre as pessoas é que estamos em uma arena lutando contra tudo e contra todos. Aliado a este sentimento está a própria solidão. Imagino que este era o sentimento do profeta Malaquias, quando proclama a mensagem de Deus a Israel. Ele viria a ser o último profeta em uma terra desolada, entre um povo que desde a sua liderança até o mais humilde andava longe de Deus, tanto que precisa iniciar sua profecia com uma palavra pesada: sentença. Poderíamos supor que Malaquias estaria desanimado, sem motivo para falar, mas ele fala. E como fala? Fala alto e forte, que até hoje, 25 séculos depois, sua voz majestosa ainda ecoa em nosso meio. Precisamos continuar falando. A igreja tem que continuar proclamando. A igreja tem que anunciar a verdade do Evangelho. A voz da igreja não pode ser calada. A igreja precisa continuar anunciando a verdade de Deus, mesmo que seja uma sentença do Senhor. Que Deus, então, nos ajude, através desse livro, entendermos a sua vontade para a nossa vida e vivermos essa verdade para a glória do seu santo nome.